1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30 e 31. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir que o Senhor nos conceda graça, misericórdia, nesta noite, através da ministração da Tua Santa Palavra. Fala aos nossos corações, Senhor. Glorifica o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muitas pessoas, muitos crentes, têm preconceito com teologia, têm preconceito com doutrina, com os assuntos mais discursivos ou considerados teóricos das Escrituras Sagradas, as doutrinas da salvação, da cristologia. As pessoas perdem de vista, no entanto, que essas doutrinas, esses ensinamentos, eles têm um objetivo prático, que é a edificação do nosso caráter, para que nós possamos nos aproximar em nosso relacionamento com Deus e para que possa ser moldado o nosso caráter. Todavia, nós precisamos entender que esse processo intenso de santificação de nosso caráter, ele perpassa pelos ensinamentos fundamentais da fé cristã. É por isso que Paulo, em suas epístolas, ele começa as epístolas trazendo o grosso da teologia, do ensinamento do Evangelho. Mesmo no meio de suas epístolas, ele retoma os ensinamentos mais fundamentais. Do meio para o fim de suas epístolas, ele trazer questões mais práticas para o dia a dia, uma vez que já ficou fundamentado em nossa consciência a doutrina cristã. Então, nós não podemos relegar ao esquecimento ou deixar de lado as doutrinas cristãs, as doutrinas da salvação, porque, na verdade, não tem como objetivo apenas estimular debates teológicos, mas, muito mais do que isso, edificar o nosso caráter. Nós precisamos entender que as doutrinas relacionadas à salvação, elas mexem com o nosso caráter, em nosso comportamento em nossa casa, como marido, como pai, como mãe, como filhos, em nosso trabalho, em nosso convívio na igreja. Observe que todos os crentes que têm falhas graves em seu caráter são crentes que são fracos de teologia. Se você perguntar conceitos básicos da teologia cristã, esses crentes não sabem abordar, não sabem discutir a respeito desses elementos da doutrina cristã. Uma vez que a doutrina é fraca, o caráter vai ser fraco. Por isso que Paulo ele traz essas questões relacionadas às doutrinas fundamentais da fé cristã no início de suas epístolas. E a doutrina que Paulo vai trazer aqui no início dessa epístola é a doutrina a respeito da salvação, e salvação centralizada na pessoa de Cristo. Nós podemos observar no versículo de número 30, por exemplo, que de imediato ele já aciona aqui a nossa salvação, demonstrando que nós pertencemos a Deus. Veja o versículo 30. Mas vós sois dele. É disso que Paulo vai falar, desse pertencimento. Nós pertencemos a Deus. Em outras palavras, nós somos salvos. Ser salvo é pertencer a Deus. Meus irmãos, Paulo continua a sua argumentação, demonstrando que esse pertencimento, essa salvação que nós temos, ela é fundamentalmente cristocêntrica. Veja o versículo 30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus. Portanto, nós precisamos entender que Cristo ele deve ocupar o lugar central em nossas vidas, uma vez que Cristo ele ocupa um lugar de centralidade na revelação das Sagradas Escrituras, do Antigo e do Novo Testamento. Um ministério abençoado, uma igreja abençoada, um ensinamento abençoado, é um ensinamento, é uma igreja que seja cristocêntrica. Então, o que é um crente maduro? O que é uma igreja madura? Uma igreja que entendeu a salvação e o aspecto cristocêntrico dessa salvação. E isso vai se refletir em nosso caráter, vai se refletir, inclusive, em nossa vida mais íntima, porque as pessoas irão olhar para nós e ver o caráter de Cristo. Nenhum crente consegue estampar em seu rosto o caráter de Cristo se não tiver entendido a cristocentricidade da salvação. Portanto, nós iremos ter como tema da mensagem de hoje o caminho cristocêntrico de nossa salvação.
com base nesse texto. Qual foi o caminho que Deus escolheu para nos salvar? E por que cristocêntrico, uma vez que Cristo ele é central em nossas vidas e nas Sagradas Escrituras? O caminho cristocêntrico de nossa salvação. Mas vós sois dele em Cristo Jesus. Qual o caminho Deus usou para poder nos salvar? Meus irmãos, o caminho cristocêntrico de nossa salvação consiste, em primeiro lugar, na sabedoria em Cristo. Deus nos salvou através de um método sábio, e esse método sábio foi revelado na pessoa de Cristo Jesus. Nós vimos no domingo passado que Deus não se sujeita e nem se submete à metodologia carnal do homem, que olha pela aparência e cria expectativas carnais. Mas Deus tem a sua própria metodologia, inclusive não só na evangelização e nos ministérios, mas Deus tem a sua própria metodologia para salvar o homem. Veja que Paulo diz em Romanos capítulo 11, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. O método que Deus usou para nos salvar é um método maravilhoso. Talvez as profundidades e as complexidades deste método, talvez nem na glória nós iremos saber. Mas nós conseguimos vislumbrar algumas questões relacionadas a essa complexidade. Por que o método que Deus usou para nos salvar é tido como sabedoria? Veja o versículo 30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria. Cristo se tornou para nós da parte de Deus sabedoria. Porque Cristo é a revelação da sabedoria de Deus, não só em seu caráter, não só em sua obediência, não só pelo fato de Cristo ser a própria revelação de Deus, mas porque Cristo, ele faz parte de maneira central do caminho que Deus usou para nos salvar. Tudo é por meio dele, para ele são todas as coisas. Não é à toa que o ministério do Espírito Santo tem como maior objetivo glorificar a Cristo, uma vez que Jesus, falando do Consolador, disse: ele me glorificará. Meus irmãos, Deus, ele nos salva de maneira sábia. Para nós entendermos essa complexidade um pouco, duas questões serão levantadas aqui. A primeira, como se sucede esse plano de salvação, para que Cristo seja central e a sabedoria e a complexidade de Deus seja revelada? Na verdade, nós precisamos entender que dentro da teologia cristã, duas questões são discutidas a respeito disso, que se relaciona aos planos de salvação. Algumas pessoas acreditam que Deus foi elaborando esse plano de salvação por etapas no seguinte sentido: primeiro Deus decreta a salvação, depois ele decreta a queda, depois ele decreta a eleição. Nós precisamos entender, e eu compartilho da filosofia ou da linha de pensamento, de que primeiro Deus já determinou, já decretou a salvação eterna, a predestinação eterna, nós habitando com ele na glória. Só que até chegar esse finalmente, que é Cristo habitando com nós na glória, Deus ele traçou um curso ou um percurso. Então, na mente e no coração de Deus, entendemos que Deus já tinha determinado, antes da fundação do mundo, quem iria estar com ele na glória e quem estaria no inferno. Mas o foco aqui não é inferno, é a salvação. E para chegar a essa etapa, dessa conclusão final de Deus habitando conosco na glória, qual caminho Deus então estipulou? A criação do homem. Depois ele decretou e permitiu a queda do homem, depois ele enviou a expiação em Cristo Jesus, e depois Deus determinou o dia que você iria se converter, através da operação do Espírito Santo, para depois então compartilharmos da comunhão com ele de maneira eterna. Esse foi o traçado, esse foi o caminho para Deus completar os seus planos, e os planos de Deus, como diz Jó 42, não podem ser frustrados. Ele já planejou que iria viver contigo na glória. E o caminho? A criação, a queda, a redenção e a consumação em Cristo Jesus. Nós conseguimos também, meus irmãos, perceber a complexidade dessa sabedoria de Deus revelada na salvação, por exemplo, quando as pessoas se questionam: por que Deus permitiu o mal? Por que Deus permitiu o mal? Não entraremos na questão de quem criou o mal, porque Deus tem poder, inclusive, para fazer com que o mal venha surgir, sem que seja por meio de uma criação padrão, como ele fez com a criação normal. Mas a questão aqui é: por que Deus permite tanto sofrimento? Por que Deus já não criou um mundo tão perfeito, como ele criou Adão e Eva naquele jardim perfeito, e assim permaneceu? Por que Deus não impediu Adão e Eva de caírem em pecado? Algumas pessoas acham que Adão e Eva caíram em pecado simplesmente porque tinham um livre-arbítrio. É claro que esse foi um dos motivos,
mas Deus sim tinha decretado que aquela queda iria cair. Uma prova disso é que a porteira, a entrada do jardim do Éden estava aberta porque Satanás entrou ali. E quem permitiu que Satanás entrasse? Se Deus não quisesse que a queda tivesse acontecido, as portas do Éden estariam fechadas, como estavam fechadas depois que Deus expulsou Adão e Eva. Ele colocou um querubim com espada de fogo. Por que esse querubim não impediu Satanás de entrar? Porque Deus tinha um plano. Por que Deus não criou o jardim sem a árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque Deus tinha um plano. E que plano? Meus irmãos, por que Deus permitiu doenças, tantas coisas ruins no mundo? Nós não sabemos todas as respostas, mas uma das respostas é Cristo. Em que sentido? Alguns atributos de Deus poderiam ser revelados e conhecidos na criação se não tivesse acontecido o mal e a queda. Como, por exemplo, Adão e Eva conheciam a bondade de Deus. Deus revelou sua bondade ao conceder o jardim, a perfeição do jardim. Mas alguns atributos de Deus não foram revelados para Adão e Eva sem que eles pecassem, como, por exemplo, misericórdia. O que é misericórdia? Tem a ver com perdão. A Bíblia diz que Deus ama perdoar, Deus ama revelar sua misericórdia. Mas como Deus iria revelar sua misericórdia se Adão e Eva não tivessem pecado? Você já parou para pensar qual é o maior presente de Deus para o homem? Qual é a intensidade e a revelação máxima do amor de Deus para conosco? A natureza, a criação? Será que se Adão e Eva não tivessem pecado, será que eles teriam conhecido a intensidade do amor de Deus por eles? Se Adão e Eva estivessem naquele paraíso perfeito continuamente, certamente eles saberiam que Deus é um Deus bondoso. Mas Adão e Eva não saberiam a intensidade do amor de Deus. Se não tivesse acontecido a queda, não haveria João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, porque não haveria necessidade de Jesus morrer na cruz. Qual é a maior revelação do amor de Deus? É Cristo. É Cristo. Como está escrito em Romanos capítulo de número 5, versículo de número 8, mas Deus prova. Como que Deus prova que Ele nos ama? Dos frutos da terra que nós comemos, da chuva? Sim, essa é uma das evidências do amor de Deus, mas não é a maior. A maior evidência do amor de Deus não é Deus nos conceder a criação, mas Deus nos conceder a morte de seu Filho. E essa morte não teria acontecido se a queda não tivesse acontecido. E nós não conheceríamos, nós não saberíamos o quanto Deus nos ama. Observe, meus irmãos, que a relação entre o amor e a dor é muito contínua e muito evidente. Quando que nós descobrimos, nós percebemos a intensidade de que alguém nos ama? Nos momentos de dor. A dor revela a intensidade de que alguém nos ama. A dor e o amor andam juntos. Em uma situação, por exemplo, em um relacionamento, ou em uma família, ou uma circunstância, sempre de paz, de tranquilidade, sem adversidade, o amor ele não se revela em sua profundidade. O amor ele se revela em sua intensidade quando a dor é posta em jogo. O sangue, o suor, o choro, a angústia. Jesus sofreu no Getsêmani uma angústia profunda até a própria morte. Tudo isso é prova de que Deus nos ama. Meus irmãos, isso revela a sabedoria de Deus. E essa sabedoria de Deus foi revelada em Cristo Jesus. Nós precisamos entender que o caminho cristocêntrico de Deus nos salvar é da sabedoria em Cristo Jesus, porque Jesus é a revelação de toda a complexidade e dessa sabedoria de Deus. Sem Jesus, essa revelação e esse amor não teria sido revelado. Nós precisamos continuar aqui seguindo o texto, meus irmãos, e entender que o caminho também da salvação cristocêntrica, ou o caminho cristocêntrico da nossa salvação, meus irmãos, consiste na justiça de Deus. Acompanhe comigo. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça. Cristo é a maior revelação da justiça de Deus. Cristo é a maior revelação da justiça de Deus. Porque Cristo, ele, como foi dito aqui há 2 domingos atrás, Cristo mostra como Deus resolveu o problema da justiça. Nós vimos agora há pouco como será resolvido o problema do mal, da consumação dos séculos. Mas e o problema da justiça? Que problema da justiça? Você é injusto. Todos vocês que estão aqui é injusto. Sim, para você não se sentir incomodado, eu me incluo. Eu também sou injusto. A humanidade é injusta. Aí você pensa, se nós somos injustos,
Como Deus vai nos salvar? Aí você apela para o poder de Deus. Deus tem poder para salvar. Mas Deus, ele tem que ser justo. Se nós somos injustos, o que Deus tem que fazer conosco? Nos condenar. Como está escrito em Romanos capítulo 2, versículo 5. Que Deus, no seu justo juízo, Ele vai julgar cada um segundo o seu procedimento. Salvação pode até ser pela graça, mas o julgamento não é pela graça. Julgamento pela graça torna-se um julgamento corrupto. Um juiz não pode liberar um criminoso de graça. Pode ir, eu fui com a tua cara. Não. Um juiz não pode liberar um criminoso de graça. Esse criminoso tem que pagar. Agora, se nós somos injustos e pecadores, como que Deus vai nos salvar? Meus irmãos, está escrito em Provérbios 17:15. Aquele que justifica o ímpio e aquele que condena o justo são abomináveis para Deus. Se nós éramos por natureza filhos da ira, injusto, como está escrito em Romanos capítulo 3, versículo de 9 a 10, não há um justo sequer. Então, como Deus vai nos salvar sem contrariar esse versículo que diz que Deus abomina aquele que justifica o ímpio? Como Deus vai nos justificar e a sua justiça se manter ali pura, intacta? Meus irmãos, Deus revelou essa complexidade, a resolução desse problema como? Na cruz de Cristo. Porque Deus não condenou um terceiro. Deus, ele condenou a si próprio na cruz, em nosso lugar. Ali, Deus revelou a sua justiça. A maneira como ele resolveu esse problema. Agora, nós, por intermédio do sangue de Cristo, nós temos uma conta zerada diante de Deus. Toda a nossa dívida foi paga. Está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 14, todo o escrito de dívida que era contra nós foi cravado na cruz. O resultado disso, como diz Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O resultado disso é que se você está em Cristo Jesus, não há mais dívidas, a sua conta está limpa. Na verdade, para que a sua conta estivesse limpa, a conta de Jesus teve que ficar no vermelho. Para que você fosse perdoado, Jesus teve que ser condenado, porque ele se fez maldito em nosso lugar. Maldito aquele que foi pendurado no madeiro. Tudo isso revela o caminho judicial pelo qual Deus nos salvou. O caminho cristocêntrico da nossa salvação, ele consiste, em primeiro lugar, na sabedoria revelada em Cristo, em segundo lugar, na justiça revelada em Cristo Jesus. Foi assim que Deus nos salvou. Meus irmãos, em terceiro lugar, em primeiro lugar, o caminho cristocêntrico da nossa salvação é a sabedoria em Cristo. Em segundo lugar, a justiça em Cristo. Em terceiro lugar, a santificação em Cristo. Versículo 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação. De que maneira a santificação em Cristo Jesus nos beneficiou para a salvação? Será que Cristo, ele precisou ser santificado progressivamente? Meus irmãos, Jesus, ele é santo, sempre foi santo, nunca pecou. E o aperfeiçoamento de Cristo foi o aperfeiçoamento no sentido de que ele se esvaziou, quando ele se tornou homem, ele abriu mão de seus atributos divinos, como onisciência, onipresença, onipotência. Ele abriu mão desses atributos, mas a sua natureza continuou santa, intacta. Todavia, como ele abriu mão dos seus atributos divinos, quando ele se encarnou, ele teve que aprender tudo do zero, como homem. Teve que aprender a escrever, teve que aprender a andar, aprender a falar, porque ele quis assim, e isso fazia parte da nossa salvação. E quando se fala da santificação revelada em Cristo, porque ele foi preservado em santidade, ele obedeceu à lei de Deus para provocar em nós santificação. Nós podemos depreender disso de maneira consequente e sequencial que, se Deus nos justificou em Cristo Jesus, revelando a justiça dele na cruz, Deus não apenas nos absolveu judicialmente, mas Deus se preocupa com o nosso caráter, porque Deus não quer apenas nos levar para o céu e nos livrar do inferno. Deus não quer só te livrar do inferno, Deus quer te livrar dos seus maus costumes. Deus quer te livrar do seu pecado, Deus quer te livrar da sua natureza pecaminosa, do seu coração perverso. Você tem um coração perverso? Você tem um coração corrupto? É duro dizer isso, que nós temos um coração corrupto. Você tem um coração corrupto?
eu ouso dizer que você tem, que eu tenho, que nós temos um coração corrupto, porque está escrito em Jeremias capítulo 17, versículo 9, que o nosso coração é corrupto. É corrupto, desesperadamente corrupto. Então, o que é essa santificação revelada em Cristo Jesus? Essa santificação revelada em Cristo Jesus significa que Jesus se manteve santo e obedeceu toda a lei de Deus para promover e provocar em nós essa santificação, que é o moldar de nosso caráter. Isso fica revelado, meus irmãos, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 18, onde diz que nós somos transformados de glória em glória. Então, o caminho que Deus Ele escolheu para nos salvar foi revelando a sua sabedoria, revelando a sua justiça, mas implantando em nós o seu caráter. Acontece que para Deus implantar o caráter de Cristo em nós é através de um processo muito doloroso. Você está passando por luta, por tribulação, por um deserto, por uma angústia. É inevitável. Deus pode até te livrar do problema que você está enfrentando hoje, mas eu tenho uma notícia boa para você. Depois que acabar esse problema, vai vir outro, talvez pior. É boa para as ovelhas, porque o novo problema que Deus vai trazer para você, aí eu não me incluo, não é? Muito cômodo da minha parte. Mas o próximo problema que Deus vai trazer para nós, esse problema, ele vai moldar o nosso caráter para que sejamos mais parecidos com Cristo. Não foi isso que você pediu para Deus? Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Senhor, me faz ser mais parecido com Cristo. Embora você pedindo ou não, se você é crente, Ele vai fazer. Mas você ainda pediu para reforçar ainda esta realidade. Deus vai te transformar na imagem de Cristo através da santificação. Meus irmãos, não existe santificação sem choro, sem angústia, sem tristeza, sem dor, sem tribulação, sem gemido. Eu sei que você tem pedido para Deus te livrar da tribulação. Se Ele não te livrar agora, quando Jesus voltar, Ele vai te livrar. Por isso que Deus está tranquilo quanto a isso. Todavia, você precisa entender que essa tribulação é para moldar o seu caráter. Quanto mais rápido você entender, talvez o processo seja acelerado. Meus queridos irmãos, temos aqui o caminho cristocêntrico da nossa salvação. Consiste, em primeiro lugar, em Deus revelar a sua sabedoria em Cristo, revelou a sua justiça em Cristo, revelou a santificação em Cristo. Por último, revelou a redenção em Cristo. Versículo 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, e justiça, e santificação e redenção. O que é redenção? Compra de escravo. É um processo de compra e venda de escravo. A Bíblia diz que nós éramos escravos do mundo. Gálatas capítulo 4, versículo de número 3 ao versículo 5. A Bíblia diz que nós éramos escravos de Satanás, Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 3. A Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado, João capítulo de número 8, versículo 34. Escravos do pecado, do mundo e do diabo, Cristo veio como nosso Redentor. Como disse Jó, eu sei que meu Redentor vive. E de que maneira Ele nos libertou dessa escravidão? Na cruz, porque Ele se fez redenção em nosso lugar. Está escrito em João, capítulo de número 8, versículo 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós estamos livres da escravidão do pecado, mas não existe ninguém absolutamente livre. Existem uns crentes aí que sonham com um tal livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Você acha que você tem livre-arbítrio? Se você tem livre-arbítrio, por que você está pecando até hoje? Você é tão ruim assim que não consegue abrir mão do pecado? Se você tem livre-arbítrio, então por que você não para de fazer o que é errado? Já que você tem autonomia sobre a sua natureza. Ninguém tem autonomia sobre a sua natureza. Ninguém. Seja arminiano ou calvinista. Meus irmãos, acontece que só mudamos de um estado para outro. Nós éramos escravos do pecado. E agora temos um novo dono, um novo Senhor. Agora somos escravos de Deus. Os crentes perderam essa noção.
A maioria dos crentes evangélicos não entendem esse escravo de Deus, porque os tradutores da Bíblia, para suavizar, ao invés de traduzir escravo, no que se refere à nossa relação com Deus, eles traduzem como servos. Paulo, servo de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 6, fomos feitos servos da justiça, enquanto a palavra grega lá é doulos, que significa escravo. E quando a Bíblia fala de escravos do pecado, o tradutor respeita a tradução e diz, escravos do pecado. Mas quando se fala de doulos na nossa relação com Deus, servos de Deus. Não é só servos, porque servo é muito genérico, é escravo. Isso é redenção em Cristo Jesus. Deus nos tirou do mercado de escravos e nos levou para morar em sua casa. Só que nós devemos prestar contas a Ele. Ele é o nosso Senhor. Veja o que está escrito no versículo 31. Para que, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor. A palavra Senhor, Kyrios, é equivalente à palavra Adonai do Antigo Testamento, do hebraico, que significa donos de escravos. Deus é o nosso Adonai, o nosso Senhor. Se você chama Deus de Senhor, pratique isso, porque muitos, quando estão na igreja cantando louvores, ficam chamando Deus de Senhor. Tu és o meu Senhor, tu és a minha vida, tu és o meu Senhor. E quando Deus dá uma ordem, seja submissa ao seu marido. O quê? Eu ser submissa ao meu marido? Certa vez eu perguntei para uma jovem, tu és submissa ao teu marido? Ela respondeu, quando dá para ser, eu sou. Veja que tipo de submissão. E eu pergunto para o marido, você ama a sua esposa a ponto de entregar a sua própria vida? Olha, pastor, a gente tenta. Fica difícil assim. Se você chama Deus de seu Senhor, se Ele é o seu dono, você tem que se submeter de maneira incondicional. Muito embora, sejamos sinceros e podemos dizer para Deus, Deus, eu não consigo obedecer a tua lei de maneira completa e perfeita, me ajuda. Mas você se rebelar contra a lei de maneira propositada, certamente isso demonstra e evidencia que você não conhece o que é redenção, ou talvez você não seja salvo. Nós precisamos entender que, como escravos, nós devemos uma obediência ativa e passiva a Deus. Obediência ativa é quando você obedece os mandamentos que estão claros e expostos. Obediência passiva é quando você acata as decisões dele. Deus decidiu que você ia passar por essa situação que você está passando hoje. Você acata essa decisão? Você tem coragem de dizer para Deus, seja feita a tua vontade? Isso é acatar as decisões de Deus. Meus irmãos, às vezes nós reclamamos por tão pouco. Quando cai um prato no chão e quebra, a gente já reclama. Sai na rua aquele sol quente, a gente já reclama. Sai despreparado e a chuva se nos submete, já reclamamos. A gente reclama de coisas poucas. Já imaginou se Deus te enviar uma tribulação intensa mesmo? Nós precisamos entender que isso tudo é implicação da nossa redenção em Cristo Jesus. Deus fez questão de revelar todo esse caminho, porque nesse caminho cristocêntrico da salvação, a centralidade repousa na pessoa de Cristo, não restando nada para a nossa glória. Você não pode se gloriar diante de Deus pela sua salvação. A linha arminiana de teologia, intencionalmente ou não, culmina em glória para o homem. Se é o homem que escolhe, se é o homem que tem capacidade de se salvar, isso vai redundar em glória para o homem. Mas a Bíblia não dá espaço para isso. Versículo 31 deixa isso muito claro. Aquele que se glorie-se no Senhor. Então, tudo isso aconteceu dessa forma: sabedoria em Cristo, justiça em Cristo, santificação em Cristo, redenção em Cristo. Por que esse caminho? Para que, se alguém se gloriar, glorie-se no Senhor, na cruz de Cristo. Glorie-se no fato de você ter sido alvo do amor de Deus. Você que tem um destino imerecível perante a glória de Deus. Meus irmãos, nós vimos nesta noite a seguinte temática: o caminho cristocêntrico da nossa salvação. Entendendo que o caminho consiste em sabedoria revelada em Cristo, justiça revelada em Cristo, santificação revelada em Cristo e redenção revelada em Cristo. Que Deus nos dê a graça de absorver todas essas verdades de maneira transformadora em nossos corações. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por tua palavra e pedimos que o teu Espírito Santo venha moldar nosso caráter para que sejamos mais parecidos com Cristo.
Em nome de Jesus. Amém, Senhor.